Olá, graça e paz, povo de Deus, um ótimo dia, uma ótima tarde de quarta-feira para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então à palavra de Deus. Deus nos deu uma palavra hoje direcionado a nós mulheres e também aos homens, né? Por que não? Amém? Vamos Amém. ver. A nossa palavra de hoje está lá no livro de Esther. Esther, capítulo 1 de Esther, né? Esther. Aí no primeiro capítulo de Esther, vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Amém? Amém. Vamos falar deste caso aqui, onde a rainha Vasti afronta o rei, e dentro desta palavra o Senhor colocou algo à minha mente direcionado a mulheres, né? Que são a construtora do lar. Amém? Então, tem hoje direcionamento, conselho da parte de Deus às mulheres e também aos homens. Amém? Vamos então ao louvor e depois nós vamos à palavra. Verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Deus deu seu único filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. 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 Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo entre nós. Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queremos ver a glória de Deus. Amém? Vamos orar então, amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de oração, de palavra, consagramos a Ti para te adorar, exaltar o Teu santo e poderoso nome, Deus. Graças te damos, ó Pai, pelas nossas vidas, pela vida dos nossos familiares. Vai guardando, protegendo cada um da nossa casa, cada um que nós amamos, ó Pai. Vai guardando, livrando do perigo, das investidas malignas, em nome de Jesus Cristo. Abençoa esse homem e essa mulher que aqui está ouvindo essa palavra e que a Tua palavra venha edificar, construir um lar próspero, um lar construído sobre a rocha que é Jesus Cristo e a sua palavra. Amém e amém. Amém? Vamos lá então, no primeiro capítulo de Esther, a partir do versículo 10, diz assim: No sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Arbona, Bictá, Abacta, Zetar e Carcas,
que trouxessem a sua rainha, a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado, como era de costume. O rei consultara especialistas em questões de direito e justiça. Ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Mercena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti. Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu, na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medos da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei, e isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Amém? Eu comecei lendo esse texto, porque já tinha orado e já tinha pedido ontem e hoje a palavra de hoje. E Deus me apresentou esse texto. Esse texto nós vemos o rei Xerxes, né? No momento ali de diversão, de reunião, se encheu de vinho. E deu uma ordem que trouxesse a rainha Vasti, que era muito bonita, com a coroa, para que ele pudesse mostrar, né, aos seus oficiais que o serviam. E a rainha Vasti prontamente não atende à ordem do rei, né? Temos aí, então, uma rainha que será destronada, por quê? Por falta de submissão, não submete ao seu rei e esposo. Então, o rei, ele ficou furioso e indignado, né? E como era de costume, ele foi consultar questões de direito e de justiça. E ele mandou chamar os sábios, e os sábios disseram que ela não era um bom exemplo para a sua corte, porque não era submissa ao rei, não havia obedecido o seu esposo. Então seria um mau exemplo para todas as mulheres da corte fazer o mesmo com os seus maridos. Então veja, nós podemos analisar aqui neste texto o quanto a imaturidade, o quanto a falta de maturidade, a falta de buscar na palavra de Deus, né? O conselho para resolvermos os nossos problemas diários que temos com marido, com mulher, podem destruir uma relação. Tá certo que aqui é um contexto, uma sociedade, um contexto completamente diferente de hoje em dia. Mas o rei, ele podia, né, ter outras mulheres, ter um harém cheio de mulheres. Mas Vasti, ela destruiu completamente o seu casamento. Ela podia ter sido a mulher sábia de Provérbios 14:1, né? Entender que ela era construtora do seu lar e agir com sabedoria. E sim, atender o pedido do rei, mas ela resolve não atender. E acaba por ruir o seu casamento, o seu reinado ali. Então, por causa desta afronta, o rei decidiu destituir Vasti. E o que essa palavra tem para nós hoje, num contexto, numa época que é tudo muito diferente? Mas tem a questão da submissão, uma questão que Deus colocou na sua palavra para que toda mulher entenda qual é o seu papel no casamento, na relação da sua construção, da sua casa, do seu lar. Efésios 5:22 diz: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher,
como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, mulheres, esse texto mostra para nós um reinado, um casamento que não deu certo, porque a mulher não se sujeitou à ordem que o marido deu, não se submeteu, ou seja, ela agiu com desrespeito, como diz o texto. Isso provocará desrespeito e discórdia, porque ela, como rainha, ela era um exemplo naquela corte, mas ela agiu com desrespeito, né? E isso traria discórdia, isso traria brigas, confusões aos casais que eram daquela corte. Então a palavra de Deus nos diz que nós mulheres devemos ser submissas. E a respeito da submissão, não quer dizer que nós mulheres somos inferiores aos nossos esposos. Não, o nosso papel também é um papel importante. Eu entendo que Deus deu um papel muito importante para a mulher, como a construtora do lar. Então, mulher, você é construtora do seu lar. Você tem que edificar a sua casa, construir o seu lar, conforme a mulher de Provérbios 14:1, né? Que constrói sobre uma rocha, que edifica em solo firme, né? Buscando em Deus, por meio da oração, né? Retirar esse complexo de inferioridade, porque a mulher não é inferior, né? A mulher foi dado a ela o papel de construir o lar. Então faltou para Vasti o quê? Faltou sabedoria, faltou respeito, né? Faltou ela ser prudente com o seu esposo, porque o rei estava perante a sua corte, perante homens que tinham, né? Que serviam a ele. Então ele queria mostrar a sua esposa, ele queria, né? Fazer lá, talvez estivesse embriagado, talvez estivesse sem noção, mas o respeito, né? A sabedoria. Seja a mulher sábia de Provérbios 14:1, a mulher que edifica o lar, seja prudente. Se ocorrer alguma situação em nossas vidas que nós não sabemos lidar, busque a Deus em oração, para que Deus te direcione, porque Deus ele nos deu o Espírito Santo de Deus, que nos aconselha, que nos edifica, como nós vamos lidar diante de situações complicadas. Então, construa a sua casa sobre a rocha que é Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus. E o que Provérbios diz para os homens? Homens, ame, maridos, ame a cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Talvez Vasti tenha enfurecido, né? Ele ficou furioso, é o que diz o texto. Ele ficou indignado com a maneira como Vasti destratou ele na frente de outros homens, de outras autoridades, né? Então, mas o que a palavra de Deus diz? Marido, ame. Então, aqui houve desrespeito, desconsideração, imprudência, falta de sabedoria por parte da Vasti, né? E por parte do rei Xerxes, faltou amar aquela mulher que era cheia de defeitos, que não tinha nenhuma qualidade talvez que agradasse a ele, porque ela foi, né, afrontosa, afrontou ele. Mas o que Deus nos diz hoje, nesse dia? Mulheres, respeitem os seus maridos, né? Se submeter é respeitar, é ser colaboradora, é ser ajudadora. Às vezes nossos esposos vão fazer algo que não nos agrada, mas mesmo assim, com prudência, com sabedoria, né? Nós vamos, sim, fazer aquilo que ele nos pediu, mas também vamos para a oração, vamos orar, vamos pedir a Deus que alinhe a mente conforme a palavra de Deus, que alinhe o comportamento conforme a palavra de Deus. E por que falar dos maridos? Vai sobrar para os maridos também, né? Olha só, Deus disse assim, maridos, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Temos mulheres perfeitas? Não, perfeito só Deus. Temos homem perfeito? Não, perfeito só Deus. E Jesus amou a igreja com toda a sua imperfeição. A igreja, nós sabemos que todos nós fazemos parte da igreja, mas nós somos seres perfeitos? Não, não somos. Perfeito foi Cristo que veio na terra, caminhou por aqui, viveu aqui e não cometeu pecados. Mas Cristo amou e se sacrificou pela sua igreja, por nós que somos imperfeitos. Mas Deus, o que Ele quer é ir nos aperfeiçoando e nos ensinando diariamente como nós vamos ser
vencedores, como nós vamos ser bem-sucedidos no nosso casamento, em todas as áreas. Então, às vezes temos problemas, sim, muitos problemas no casamento, muitos problemas para nos adaptar à maneira como a mulher vê as coisas, à maneira como o homem vê as coisas, e às vezes tem conflito, né? Tem conflitos, tem briga, tem discórdia, tem desrespeito, mas a palavra de Deus está nos dizendo hoje, não pode haver desrespeito. Mulher, respeite seu marido, respeite. Se você não consegue entender o que a palavra de Deus está dizendo, peça ao Espírito Santo que ministre o seu coração poderosamente em cima desta palavra. Amém? E que você entenda o seu papel. Mulheres, vocês têm um papel importante na construção do teu lar. Então, construa um lar com sabedoria, com oração, né? Busque em tudo que você for fazer, consultar a Deus. Respeite, ame o seu esposo, seja prudente, né? E ajude ele. Talvez ele tenha dificuldades, ele talvez não entenda a palavra. Pregue a palavra se for necessário. Procure entender a palavra de Deus. Porque aqui na parte do marido, às vezes a gente não faz o que Deus pede. Simplesmente ame. Ame essa mulher imperfeita, cansada, que às vezes está de mau humor, que às vezes não tem paciência, que às vezes é imprudente, não é sábia. Ame ela. Porque a mulher que é amada, ela vai entender que ela é amada e que o seu marido a quer bem. Então, ela vai buscar ter paciência com vista nesse amor que ele sente por ela. Porque Jesus Cristo, mesmo sabendo das imperfeições, das nossas imperfeições, ele nos amou e se sacrificou por nós. Quem faz isso, né? Nos amar como somos, imperfeitos, defeituosos, mal-humorados. Temos, né, os nossos problemas, cada um tem seus problemas em particular, mas Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, uma mulher que é amada, marido, uma mulher que é amada, que sabe que o seu esposo se entrega por ela, nossa, não precisa de mais nada. As discussões vão acabar, a briga vai acabar, né? Às vezes está lá brigando, aí vem o marido e diz, eu também te amo. Pronto, vai rolar um sorriso, né? Vai rolar um beijinho ali, vai acabar, terminou a discussão ali. Então, o que Deus está dizendo para nós? Para que nós, cada um de nós, homem e mulher, saibamos o nosso papel. Mas não basta somente nós sabermos o nosso papel. Basta, preciso, é necessário nós buscarmos em Deus, né, aquilo que nós não conseguimos compreender, para que Deus abra a nossa mente, o nosso entendimento. Mulheres buscam ser a mulher de Provérbios 14:1, a mulher sábia, entender o teu papel como mulher, né? Busque colocar-se a sentimento de inferioridade, busque colocar isso em oração, busque pedir a Deus que Deus faça você entender essa palavra de construtora do lar. Peça mais sabedoria. Peça sabedoria para nos momentos de confusão, nos momentos que há conflito, você conseguir dar uma solução ideal para esses momentos, né? Saber resolver, dirimir, administrar os problemas. Porque a palavra de Deus em Gênesis 2:18, olha o que Deus fez. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o que significa isso? Deus fez a mulher para auxiliar o homem, para ajudar, né? Para fazer-lhe companhia. Então, façamos companhia aos nossos maridos, auxiliemos naquilo que eles têm dificuldade, também os nossos filhos, né? Que é isso que Deus nos pediu. Então, sejamos respeitosas, prudentes, sabedoria vem de Deus e da sua palavra. Amém, amados? Então, a mulher que sabe o seu papel, que sabe o que Deus entregou nas suas mãos, ela constrói e não destrói. Ela busca sabedoria em Deus, busca por meio da oração, que tem coisas às vezes que só a oração desfaz, né? Só a oração desfaz. Então, o reinado de Vasti acabou, mas o casamento é uma entidade sagrada, é algo de Deus e Deus não quer que o nosso casamento seja destruído. Então, mulheres, saibam o seu papel.
Você é construtora desse lar. Então peça a Deus sabedoria, peça a Deus que torne você uma mulher prudente com as palavras, com as ações, com as atitudes, e busque em Deus sabedoria e respeito. Aprenda a respeitar. Nós temos, na verdade, que aprender a respeitar as limitações e as dificuldades, né, dos filhos, do marido. Amém? Porque nós temos um papel importante dentro da sociedade, né, dentro do nosso casamento. Precisamos, como filhos de Deus, filhas de Deus, sermos exemplo numa sociedade em que a entidade, o casamento, está cada vez mais banal, né? Vemos aí, é claro que não no meio evangélico, mas vemos o casamento, né? Pessoas que casam hoje, separam amanhã, já casa de novo. Mas Deus fez o casamento para durar, para ser uma entidade, né? Uma entidade não, desculpa. Um casamento sagrado, consagrado a Deus, dentro dos padrões bíblicos, né? Então, que nós possamos buscar esse entendimento, que o Espírito Santo desfaça todo o engano, né? Que possa haver na sua mente quanto a respeito de submissão, respeito, né? Respeito mútuo, homem e mulher se respeitando, se ajudando, sendo companheiros um do outro, amém? Vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei minha salvação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar então, amados. Vamos pedir a Deus sabedoria. Vamos pedir a Deus que Ele nos faça homens e mulheres prudentes, pessoas de respeito, pessoas que são colaborativas, amém? Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, pela tua poderosa palavra, por este exemplo. Sei que Vasti não foi um exemplo de mulher sábia, de mulher submissa, mas que nós possamos compreender o que a tua palavra quer nos dizer, que todo o engano de Satanás venha cair por terra, que nós mulheres não somos inferiores, que nós mulheres foi nos dado o papel de cuidar da nossa família, de cuidar dos nossos filhos, maridos, e que nós somos a construtora do lar, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos compreender, né? Que somos ajudadoras, que somos colaboradoras e companheiras dos nossos maridos. Em nome de Jesus Cristo, que os maridos também compreendam que eles devem amar as suas mulheres, suas esposas, sua família, se sacrificando assim como Jesus se sacrificou pela sua igreja, Pai. Cada um entendendo o seu papel. Eu creio que esse relacionamento, esse casamento, isso que é sagrado, que vai durar muitos anos, vai durar até a morte, até que a morte nos separe. Essa é a palavra de Deus hoje, que a morte, somente a morte nos separará. E nem isso talvez, né? Nós nos encontramos lá na glória com Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa o lar, abençoa a casa, abençoa essa mulher de fé que está aqui orando conosco. Dê sabedoria, que ela seja a mulher sábia, que constrói a sua casa sobre bases sólidas, que não contende, que não briga, que não discute. Não é isso, Pai, nós não somos perfeitos, nós precisamos e muito sermos aperfeiçoados, mudados, transformados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Mas que elas possam compreender que todo
engano que está na mente delas de que elas são inferiores, isso venha cair por terra. Que nós sejamos abençoados por Ti, que abençoe o dia de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então, coloquemos, né, os complexos de inferioridade, os desentendimentos, tudo, né, em oração, para que Deus ele nos alinhe, para que Deus ele nos mostre na palavra dele o que é a família, qual é o papel de cada um na família, o papel da mulher, o papel do homem, né? Saiba que Deus ele abençoa essa relação quando nós andamos conforme a palavra de Deus, né? Mais abençoado o casal é e mais próspero o casal é quando cada um entende o seu papel. Amém? Então Amém. fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa e sua família.